O lodo é um resíduo rico em nutrientes. Proveniente das estações de tratamento de esgoto, ele normalmente é descartado em aterros sem que suas qualidades sejam aproveitadas. Pensando nisso, o pesquisador Roberto Lira Vilas Boas, da Unesp de Botucatu, estuda o uso do lodo de esgoto na compostagem. Ele e sua equipe, em conjunto com a FAPESP e a SABESP, estudam os benefícios da compostagem do lodo na agricultura e no meio ambiente, bem como a economia gerada pela prática. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. O Ciência Sem Limites está começando e, conforme vocês puderam ver na abertura, o programa desta semana traz o assunto compostagem com lodo de esgoto. Sobre esse assunto, ao nosso lado, está o professor e pesquisador Roberto Lira Vilas Boas, do campus de Botucatu da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é meu poder divulgar um pouco do trabalho que nós fazemos aqui nessa unidade. Muito bem. Antes da gente entrar no tema, no assunto, qual é a sua formação acadêmica, a sua trajetória acadêmica? Eu sou formado aqui mesmo em Botucatu em 1984. Fiz o mestrado e o doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura em Piracicaba. E hoje eu sou professor titular na área de fertilizantes e corretivos aqui nessa unidade. Perfeito. Antes da gente falar sobre compostagem, que ambiente é esse? Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui na estação de tratamento de esgoto de Botucatu. A estação fica localizada dentro da Faculdade de Ciências Agronômicas, dentro do campus. Ocupa uma área de 14 hectares, que foi cedida pela Unesp para a Sabesp. E hoje todo o tratamento de esgoto da cidade de Botucatu chega até essa estação e gera então um resíduo que é o lodo de esgoto. Então, basicamente, a Sabesp, que é uma autarquia, está aqui dentro do campus. Vocês retiram esse material daqui de dentro mesmo e realizam as pesquisas. O que é então a compostagem com lodo de esgoto? Então, a partir do momento em que foi identificado a geração de uma grande quantidade de resíduo, aqui em Botucatu gera-se em torno de 25 a 20 metros cúbicos de lodo por dia. Por dia? Por dia. E só para quem está em casa, um caminhão basculante carrega em média 5 metros cúbicos. Exato, né, de material. Um caminhão pequeno. Um caminhão grande, 15 metros cúbicos. Então, na realidade, sai 2 a 3 caminhões por dia. Isso. Esse lodo de esgoto, até um tempo atrás, ele poderia ser usado na agricultura sem grandes restrições. A partir de 2006 houve uma restrição importante pelo CONAMA e que acabou gerando um uso ou uma limitação do uso desse material. Então, a partir desse momento, houve interesse da Sabesp de estudar um pouco mais como transformar isso. Quais seriam as outras opções de trabalho? E aí o próprio MAPA, Ministério da Agricultura, abriu uma frente de trabalhar com esse material como composto. O que é o composto? A sua pergunta. O composto nada mais é do que uma transformação do material orgânico, que é esse que nós estamos vendo, que é o lodo, e a gente adiciona um outro material que seria um material rico em carbono, por exemplo, o bagaço de cana, a casca de eucalipto, a casca de arroz, e através de uma atividade microbiana e micro-organismos naturais, eles vão transformando esse material grosseiro, num material que vai se parecer com um solo ao final do processo. A gente chama matéria orgânica compostada. Que é essa que nós estamos vendo aqui ao fundo. Que é esse material. E para quem está nos vendo, é lógico que tem muito mosquito aqui, porque o cheiro não é agradável. E está no habitat do mosquito, né, professor? Isso ocorre sempre no início do processo, porque até iniciar o processo de compostagem e a elevação da temperatura, há, claro, uma atratividade e o próprio material tem essa atratividade. Nós vamos explicar essa elevação de temperatura, todo esse sistema, mas o senhor falou muito em Sabesp. Isso. Nós temos o depoimento do Maurício Tapia, que é o superintendente da Sabesp. Vamos ver a importância desse projeto para a Sabesp, essa colaboração que está acontecendo no momento. Roda o VT do Maurício. A importância desse projeto para a Sabesp, eu divido em duas questões. Primeiro, a questão ambiental. Então,
o resíduo que sai da estação de tratamento de esgoto, o lodo, que ele é centrifugado e sai num teor de umidade de 80%, você fazendo a compostagem desse lodo, você consegue reduzir essa umidade e também transformar o resíduo num produto, num adubo. Então, você deixa de enviar esse resíduo para os aterros sanitários, que já estão superlotados, e você passa a dar um destino nobre para esse resíduo, transformando ele num adubo natural, através do sistema de compostagem. Outra questão atrelada a isso é a questão econômica, que você, deixando de levar para os aterros e transformando em adubo, você consegue reduzir muito o custo. Vocês não têm mais o transporte desse resíduo e você também não precisa pagar a taxa de dispor num aterro sanitário. Ou seja, é transformado num produto que pode ser utilizado na agricultura. Professor, o Maurício deu um depoimento importantíssimo. Essa colaboração entre Unesp e Sabesp, o senhor não está sozinho só com a Sabesp, tem mais órgãos de fomento? Exatamente. Na verdade, esse projeto é um projeto de inovação tecnológica da FAPESP, um edital da FAPESP, mas o custo, metade desse custo é pago pela Sabesp e metade pela FAPESP. Portanto, nós somos os executores desse projeto. Então é uma parceria FAPESP, Sabesp e Unesp. Quer dizer, essas três entidades é que possibilitam o aprimoramento ou a utilização do lodo de esgoto na agricultura. Perfeito. Na forma, principalmente desse projeto, na forma de compostagem. Agora, para quem está em casa pode estar pensando, eu tenho uma hortinha aqui no fundo do meu quintal, não pode ser usado em hortaliças, nada disso, né, professor? Não, o lodo em si e o composto de lodo, existem normas que regram a utilização desse material. E essas normas falam que a parte de hortaliças não pode utilizar, a parte de pastagem e também não deve ser utilizada em cultivos que têm raízes, caso de mandioca. Por quê? Não porque o produto tem patógenos ou após um processo, mas é uma precaução. Perfeito. Nós vamos explorar isso, professor. Estamos chegando ao final deste bloco. E no bloco seguinte nós vamos querer ouvir e ver o depoimento das suas orientadas, né? E saber um pouco mais desse processo de compostagem. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí no seu vídeo. É rlvboas@fca.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fca.unesp.br. Você vai clicar em departamento e vai localizar, evidentemente, o professor Lira, como é conhecido aqui em Botucatu. Para você contactar a gente, o e-mail também está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para você rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o programa desta semana está falando sobre compostagem com lodo de esgoto. Ao nosso lado está o professor e pesquisador, professor Roberto Lira Vilas Boas, ou professor Lira, como é conhecido no campus de Botucatu, aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas. Professor, nós falamos no primeiro bloco sobre o processo, assim, bem superficial. O senhor falou que ele chega aos micro-organismos que trabalham e fazem todo um processo, vamos dizer, entre aspas, de maturação. Por que eleva a temperatura? Chega a que temperatura isso? Então, veja, inclusive a temperatura, ela é uma expressão do processo de compostagem. Se o composto não elevar a temperatura, significa que os micro-organismos não estão trabalhando. A temperatura nada mais é do que o rompimento de cadeias que existem no material e da liberação de energia dessas cadeias. Então, significa que os micro-organismos estão se alimentando e transformando esse material. E essa temperatura é essencial para o processo. Primeiro, a temperatura faz com que haja uma grande multiplicação da população microbiana. Então, é um ambiente adequado para ela se multiplicar. Segundo, essa temperatura, e ela vai se modificando ao longo do processo, ela pasteuriza, ou seja, ela elimina ou
integralmente ou quase integralmente a população microbiana patogênica. Quer dizer, para quem está nos vendo, patogênica significa a que causa doenças. Ao homem. Ao homem. Então, são outros micro-organismos chamados benéficos que estão dentro dessa pilha, trabalhando e eliminando. Quer dizer, matando aqueles que nos prejudicam. Então, por isso que o lodo, partindo do material que pode ser problemático, é transformado num composto que, por esse processo, quando bem feito, elimina integralmente toda a questão Nós podemos classificar de bandido, ele se transforma no mocinho? Exatamente. E aí sim eu tenho um material. Porque o lodo em si, nós vamos comentando ao longo do tempo, é muito rico em nutrientes. Nós vamos falar sobre isso, mas o senhor está falando em micro-organismos. Sim. O senhor tem orientado aqui, pesquisa isso? Perfeito. A Mariane vamos ver o que ela tem a trabalha exatamente com essa parte e avalia essa população microbiana. Roda o VT da Mariane. Já há alguns anos eu venho trabalhando, pesquisando o comportamento dos organismos patogênicos no lodo de esgoto. E nesse projeto, o meu principal objetivo é acompanhar durante os 45 dias de compostagem a diminuição desses organismos patogênicos ao longo do processo devido ao aumento da temperatura na compostagem. Então nós coletamos no campo ao longo desse período várias amostras, trazemos para o laboratório e então realizamos as análises desses micro-organismos. Bom, nós já temos alguns resultados de compostagens prévias que nós fizemos e nós constatamos que ao final da compostagem esse material sai, quando não isento, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação. E o que é muito bom, que acaba viabilizando a aplicação desse produto no campo sem riscos à saúde pública. Eu tenho muito interesse em continuar nessa área de pesquisa, porque são estudos ainda novos realizados no Brasil devido à metodologia, que é uma metodologia internacional. Então eu acho que é uma área muito promissora e pretendo continuar na área de pesquisa. Professor, parabéns pelo depoimento da Mariane, hein? São alunos engajados. E que estão firmes no projeto e mostrando bastante resultados. Maravilha. Professor, depois de feita essa parte de micro-organismo, esse processo, depois de pronta a compostagem, qual a utilização além da agricultura? Então, um outro viés desse projeto, uma outra linha, um subprojeto, é o estudo desse material como substrato de plantas. O que é substrato? O substrato, hoje você imagina que todo o mercado de eucalipto depende de uma muda que é produzida num tubete. Aquele é esse que nós estamos vendo agora. E esse substrato, exatamente. E esse material... Essas mudas já receberam o lodo? Exato. Então nós vamos ter aqui uma situação onde o lodo é aplicado, ou na verdade o lodo não, o composto de lodo é aplicado. Já. Exatamente. E uma outra situação com o produto comercial. Então nós vamos poder avaliar e ver a utilização desse material. A eficácia. E ele é muito eficaz. Na verdade, a Mônica... que é uma orientanda também? Que é uma orientanda que trabalha com esse, vai poder falar um pouquinho melhor sobre essa pesquisa. Vamos ver o que a Mônica tem a dizer? Roda o VT da Mônica. O objetivo da minha pesquisa junto ao grupo do professor Lira é verificar a qualidade de mudas de 3 espécies florestais produzidas em substratos produzidos a partir daquele composto que nós vimos na estação de tratamento. Tem alguns dados, mas o que já deu para perceber visualmente é que não existe diferença na qualidade das mudas, tanto em características morfológicas quanto em características fisiológicas, na qualidade de mudas produzidas com substrato de lodo de esgoto compostado e com substrato comercial. Tanto o substrato quanto os fertilizantes usados em viveiros representam uma parcela significativa dos custos do produtor e quanto menor o custo, melhor para eles. O objetivo final do trabalho é aumentar as possibilidades de materiais utilizados como substratos, bem como diminuir o custo de produção de mudas florestais. Parabéns, hein? Essa
profissional pertence ao grupo de pesquisa de vocês? Como é que é, professor? Exato. Então, são vários professores que ajudam na coordenação desse projeto e a Mônica é orientada de um desses professores. Do grupo de vocês? Do grupo nosso. Que não... Assim como também a Mariana de um outro professor, ou seja, eu sou o coordenador, mas é existe uma equipe muito grande, multidisciplinar. Beleza. Estamos chegando ao final, professor, vamos para o último bloco, para a gente fechar realmente a importância do lodo de esgoto, seja em substrato, seja na agricultura. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e voltamos na sequência. Um instante só, esperamos por você. O Ciência Sem Limites está de volta. Para você que nos acompanha, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre compostagem com lodo de esgoto, a produção de um adubo, de um fertilizante à base de lodo de esgoto. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Roberto Lira Vilas Boas, o professor Lira, como é conhecido aqui no campus de Botucatu da Unesp. Professor, nós estamos nesse último bloco e nós gostaríamos de saber, o pessoal está em casa, está vendo essas pilhas aqui, por que produzir em grande escala a compostagem? O processo de compostagem, ele tem uma série de características e fatores que influenciam o processo, inclusive a manutenção de temperatura, como já colocamos aqui. O tamanho é muito importante. Pilhas pequenas dão resultados diferentes de pilhas como essa aqui, que poderia atender a demanda da própria Sabesp. Como é um projeto de interesse de resolver um problema que hoje nós temos na Sabesp, nós temos que envolver tamanho de pilha, máquinas que fazem a compostagem. Por isso essa estufa grande. Assim. Exatamente, já em grande escala. Tá? É importante a gente saber que também em grande escala é realizado esse projeto para a gente tirar os custos. Quem vai desenvolver esse trabalho ou esse projeto de compostagem, como nós estamos fazendo, quer saber, é econômico ou não? É viável financeiramente ou comparativamente com o adubo convencional químico? Então, como o próprio Maurício já colocou, hoje a Sabesp tem um custo para levar isso a aterro. Mas, por outro lado, quando você gera um material como esse aqui na compostagem, nós temos uma série de vantagens. Nós estamos, então, economizando esse custo, nós estamos colocando um material que substituindo o fertilizante convencional. Não poluindo o meio ambiente? Não poluindo o meio ambiente. E várias outras vantagens que esse produto gera, né, de não estar indo para um aterro sanitário e sendo desperdiçado. O custo energético para se produzir um adubo nitrogenado e o nitrogênio presente aqui, né, de graça, tem que ser aproveitado. Nesse sentido, inclusive, esse projeto, essas câmaras que vocês estão vendo, esses chaminés, na verdade, a gente está medindo o quanto está se perdendo de nitrogênio, um elemento importante no processo. E para repor isso? E que a gente quer segurar, ou seja, nós queremos que ele permaneça e não volatilize, ou seja, vá embora para a atmosfera. Tá? E posteriormente isso aqui pode ser usado em grande escala, assim, em grandes culturas? Exatamente. A ideia é que grandes culturas, cana-de-açúcar, aqui a região tem muito eucalipto, esse material produzido, então nos vários centros que futuramente pode se montar estações como essa, sejam gerado esse material e utilizado. Só que muitas vezes o lodo em si, ele tem uma característica padrão. E as culturas têm demandas diferentes. Exato. Então há necessidade, por exemplo, como nesse projeto, de a gente enriquecer com fósforo. Então se eu for usar para cana-de-açúcar, como é um dos objetivos, a entrada de fósforo no processo é bastante importante. Quer dizer, é essencial para isso. Essencial. O senhor tem alguém que trabalha com isso? Exatamente. Então o Caio, que é orientado do professor Dirceu, pertencente a esse grupo. Vamos ver o que ele tem a nos dizer? Roda o VT do Caio. Atualmente a gente desenvolve uma pesquisa que avalia o processo de compostagem e o enriquecimento dessa compostagem com fertilizantes minerais que contêm o nutriente fósforo. Um dos objetivos dessa pesquisa é que uma dessas fontes que a gente está utilizando aqui, ela é uma fonte mais barata, porém ela tem uma disponibilidade menor desse nutriente.
E com o processo de compostagem a gente está tentando buscar uma disponibilidade maior, uma solubilização dessa fonte. Não temos dados ainda muito concretos, mas temos já dados preliminares e está saindo satisfatório. Professor, parabéns, mais um integrante ponta firme na equipe. Exatamente, gerando informações importantíssimas para o nosso projeto. Perfeito. Professor, estamos chegando, infelizmente, ao final. Eu quero voltar em breve, né? Esse projeto é um projeto que não tem muito tempo, mas os resultados já começam a aparecer. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar? Eu queria destacar a questão econômica. Sempre quando se trata de um projeto, ele tem que ser viável do ponto de vista econômico. E esse projeto é viável. A produção desse material, os custos que envolve essa produção, né? É claro que a nível de pesquisa não, mas atendendo uma certa região, um centro como esse vai poder transformar esse material e utilizar na região. Quer dizer, o custo-benefício é altamente positivo. Viável, muito viável. E o uso e a utilização disso pode ser espalhada nas várias estações de tratamento que a Sabesp tem, formando polos de divulgação dessa técnica. Não só no estado de São Paulo, como ampliado para o Brasil todo. Não tenha dúvida. E esse equipamento aí que nós estamos vendo, vocês adaptaram para mexer só com isso? Na verdade é uma parceria, também existe uma empresa por trás desse equipamento, mas é um trator que recebe uma trâmpula, ou seja, essa elevação, e o equipamento de compostagem que vai atrás. Esse equipamento a gente acabou optando por ele porque ele economiza espaço dentro de uma área como essa, pode passar por cima da pilha fazendo revolvimento. E isso é essencial para o processo. Eu só posso dizer parabéns, professor, pelo seu trabalho, pelas pesquisas e pelo grupo, extremamente dedicados num projeto que vai beneficiar muitas pessoas no futuro, economicamente extremamente viável. Parabéns, viu, professor? A equipe que agradece, porque nada como divulgar, né, o trabalho nosso diário dentro da pesquisa. A pesquisa ela não pode ficar fechada nas paredes. Intramuros, né? Ela tem que ser divulgada e a gente agradece muito a TV Unesp por essa divulgação. Muito obrigado. Muito obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. rlvboas@fca.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fca.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá.